Galerinha, hoje a gente deve terminar, tá? Esse capítulo 2 aí. Esse negócio de aula 3 vezes assim na semana, a coisa anda muito rápido. Então, eu já devo terminar esse capítulo 2 com vocês. Vou dar uma olhada em alguns exercícios que vocês já podem ir tentando fazer desse capítulo 2. Vocês irem tentando. E aí, semana que vem, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso cronograma. Eu até cheguei até a dar uma Eletromag. Não lembro não. Deixa eu abrir aqui nosso cronograma, só para eu ter uma noção do que está acontecendo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessas simetrias. Mas hoje é dia 21. Tá. Aí depois a gente começa a falar da dinâmica de corpos rígidos, que foi uma coisa que quem fez mecânica clássica semestre a outra mecânica clássica viu, que foi comigo. Quem fez a outra mecânica clássica com o Jonathan viu também, mas quem fez mecânica clássica semestre passado não viu. Semestre retrasado, não viu. E é uma coisa que está dentro da parte de mecânica clássica 2 também. Então eu vou pular tudo aquilo que vocês viram em mecânica clássica, que foi força central, que foi referenciais não inerciais. Eu vou dar um salto naquilo ali para a gente entrar direto na ideia de rotações, tá bom? Vou relembrar algumas coisas e outras coisas vão ser novas. Igual a gente fez aqui, a gente está falando de uma coisa que vocês já viram, que foi a formulação lagrangiana. Mas a gente está falando da formulação lagrangiana de uma maneira um pouco mais aprofundada, um pouco mais interna, assim, né? Não tão superficial como a gente faz lá em Mecânica Clássica 1. Aí a gente faz essa parte de rotações de corpos rígidos, aí vai ter as equações de Euler, né? Aquela história toda. Aí depois a gente passa para pequenas vibrações. Essa sim, vocês não viram em momento algum. E aí a gente fecha essa primeira parte do curso, Mecânica Clássica 2. A gente fecha com essa historinha. Aí, fechando essa historinha, a gente passa para a relatividade e a dinâmica relativística, que aí vai ser bem emocionante o negócio. Tá bom? Mas isso aí vai ser lá para a segunda quinzena de novembro, do mês que vem. Por enquanto, a gente vai ter que ir terminando essa historinha aqui de hoje. E a prova, professor, vai cair a relatividade na primeira? Na primeira, não. A gente faz a prova até a parte de vibrações, pequenas vibrações, fecha esse primeiro pedaço, aí a gente faz depois uma parada só de relatividade, para a gente não misturar conteúdo, acho que fica mais de boa. Então vai ser lá antes da segunda quinzena de novembro. Isso, vai ser por ali. Beleza. Vai ser por ali. Aí a segunda, essa parte só de relatividade, a gente vai avançar, e deve fazer uma segunda avaliação lá para começo de janeiro, mais ou menos. E vai ser onde a gente termina a parte de a dinâmica relativística. Aí, beleza. Aí a terceira parte do curso, cara, vai ser uma parte mais voltada ali para o espaço de fase, onde a gente vai ver os parênteses de Poisson, a gente vai ver os grupos de simetria, ou pelo menos uma ideia, né? Ali a equação de Hamilton, o teorema de Liouville, enfim. Vai ser esse fim aí, vai ser a parada mais no espaço de fase. Nada será fácil. Tudo será emocionante. Ainda bem. Então vamos. Galera, hoje então eu quero trazer uma discussão que a gente fez essa discussão um pouco em parte lá no semestre passado, que é a tal dos teoremas de conservação, só que olhando para a simetria, né, da lagrangiana. Porque depois isso depois foi atribuído, né, foi tudo juntou no mesmo pacote do teorema de Noether, daquela moça lá alemã, que é o seguinte, cara, sempre que houver alguma simetria em alguma variável da sua lagrangiana, ou alguma simetria
não precisa ser da Lagrangiana, mas alguma simetria em relação a algum sistema físico, sempre haverá, essa simetria estará sempre correspondida com alguma lei de conservação, beleza? Então vocês vão ver aqui hoje que é o seguinte, se você tiver um sistema onde ele é simétrico na posição, então, por exemplo, imagine um plano. Se você tiver um plano, todos os pontos desse plano, eles são de iguais energia, digamos assim. Beleza? Quando você pensa, por exemplo, no plano gravitacional. Todos esses pontos daquele plano são de iguais energia. Então, existe uma simetria com relação a pontos daquele plano. Certo? Se existe uma simetria com relação a pontos daquele plano, existe uma conservação de uma grandeza. E aí vocês vão associar isso, já fica claro que isso vai estar associado ao momento linear do sistema. Né? Se você pega um objeto onde não tem atrito e você coloca esse objeto em cima de um plano para andar, ele vai andar com aquela velocidade que você colocou inicial para sempre. Não tem variação no momento linear. Tudo bem? Por quê? Porque existe uma conservação referente à simetria daquele espaço, digamos assim. Da mesma maneira, se você pensar agora, falando em coordenadas generalizadas, né, eu posso ter uma simetria com relação à variável angular. Se eu tenho uma simetria com relação à variável angular, isso quer dizer que em qualquer direção angular que eu olhar, eu tenho uma homogeneidade no espaço, né, que a gente pode chamar isso de uma isotropia, talvez. Beleza? A gente tem uma isotropia no espaço. E isso, então, diz que a gente tem uma simetria de rotação no sistema. Então, uma simetria de rotação no sistema vai estar atrelada a uma conservação de uma grandeza. E essa grandeza automaticamente vai ser a quantidade de movimento angular. Beleza? Então, simetrias espaciais, de toda forma, levam à conservação do momento angular, ou à conservação de algum momento, seja linear, seja angular. Uma outra simetria interessante que a gente vai ver é a simetria no tempo. Em alguns sistemas, o tempo pode passar, que isso não muda a energia do sistema, beleza? A energia não é função do tempo. E aí, nesse tipo de sistema, nós vamos ter uma conservação da própria energia. Então, simetrias, homogeneidade no tempo, vão estar associadas à conservação da energia do sistema. Então, isso quer dizer o seguinte, qualquer translação temporal é indiferente para o sistema. Beleza? O tempo pode passar que o sistema permanece o mesmo, digamos assim. Só que o que é o mesmo? É a energia do sistema permanece a mesma. Legal? É mais ou menos por aí. Vamos formular isso de uma maneira matemática? E eu já vou adiantar alguns conceitos aqui para vocês, tá? Que a gente vai usar lá na frente depois, que é a ideia do seguinte. Então, vou separar aqui por duas ideias. Primeiro, vamos pegar a ideia da conservação. Do momento generalizado. Conservação do momento generalizado. O que acontece, galera? Lembra que a gente definiu... Eu vou só reescrever aqui algumas coisas, porque a gente vai depois usar, e é bom que a gente já vai soltando algumas informações. A gente definiu lá atrás a tal do espaço das configurações, né? Onde você tem lá o conjunto dos Qs, então Q1, Q2, Q3, Q4 até o Qn, e aí esse conjunto desses eixos corresponde ao que nós vamos chamar de espaço das configurações. Só que a sua Lagrangiana, ela depende do Q e do Q ponto. Beleza? Então, quando você resolve a equação de Lagrange, você resolve a equação do Q e do Q ponto. Pode crer? Isso quer dizer, então, que você tem aí um novo espaço. Um espaço onde você tem agora o dobro de dimensões em relação ao conjunto do espaço das configurações, porque você tem, além dos Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, você ainda vai ter o Q1 ponto, Q2 ponto, Q3 ponto. Então,
Então você vai ter aí o dobro de dimensões, e esse espaço onde você tem os eixos das coordenadas e os eixos das velocidades, esse espaço é chamado de espaço dos estados. Por quê? Porque cada ponto dentro desse espaço, é um espaço abstrato, né? Porque ele tem várias dimensões, cada ponto desse espaço, ele corresponde a um estado do seu sistema. Legal? No outro, era a configuração. Então, cada ponto correspondia a uma configuração do seu sistema. Aqui é um estado. E o estado do sistema, ele é caracterizado pelos valores iniciais. Né? De quem? Da posição e da velocidade. Se eu sei a posição inicial, a velocidade inicial, eu caracterizo o meu estado, porque meu estado ele é definido através da posição e da velocidade. Tudo bem? Então, deixa eu escrever aqui uma pequena ideia. O espaço dos estados, então, o espaço dos estados, eles especificam, né? Vou botar assim, ó, especificam um conjunto de condições iniciais. Para cada condição inicial, você tem uma solução. Então, um conjunto de condições iniciais. Diga. Qual a definição de estado? Tipo, nesse problema. Estado é aquilo que caracteriza o sistema. Mas, tipo, com o quê? Força, Você momento. tem todas as informações do sistema com aquele estado. É igual, por exemplo, quando você tem um diagrama de fase lá na termodinâmica, quando você tem lá um P e um V, por exemplo, um ponto desse diagrama corresponde a um estado 1, por exemplo. Beleza? Isso aqui é um diagrama de fase porque é pressão por volume, mas um ponto nesse diagrama corresponde a um estado. Então, naquele ponto, você tem o gás no estado de pressão 1, volume 1 e temperatura T1. As condições iniciais, né? São as condições iniciais. Não as condições iniciais, mas é um ponto que registra ali qual é a pressão, qual é o volume e qual é a temperatura daquele estado. Aquele estado é único. Por quê? Porque tem aquele pressão, aquela temperatura e aquele volume. É igual aqui. Na nossa ideia clássica de movimento, você não fala de pressão e volume, porque pressão e volume são coisas estatísticas dentro lá da termodinâmica. Mas aqui, quando você trata de dois eixos, por exemplo, onde você tem a velocidade no eixo X e a posição no eixo X, quando eu te dou isso aqui em duas dimensões, tá? Mas o movimento acontece em uma dimensão, porque é no eixo X. Então, quando eu coloco um ponto aqui nesse diagrama, esse ponto corresponde a um estado. Por quê? Porque eu tenho nele um valor da posição e da velocidade. Com esses dois valores, da posição e da velocidade, eu consigo conhecer todas as informações possíveis do meu problema. Por quê? Porque se eu tenho a posição e eu tenho a velocidade, a gente pode achar aceleração. Né? E aí, com essas informações, a gente consegue caracterizar o estado. Por isso que esse espaço, ele é chamado espaço dos estados. Tudo bem? Legal. Obrigado. Nada. Então, condições iniciais. Aí depois, lá no espaço de fase, vai mudar que, ao invés de você ter as posições e as velocidades como espaço, você vai ter as posições e os momentos conjugados a cada posição, que eu vou definir agora, jazinho. Por isso que eu quero já adiantar essa ideia, para a gente já ficar com ela um pouquinho na cabeça para lá para frente. Então, um conjunto de condições iniciais que determinam trazer para cá, determinam determinam uma solução única
É uma solução única para aquelas equações de Lagrange. Então, para as N equações do senhor Lagrange. Legal? E quais são essas equações de Lagrange? Eu vou colocar aqui. E eu já vou colocar da maneira que eu estou buscando, que é o seguinte. dl dqi igual, eu vou levar aquela derivada temporal para o outro lado, ela tem um menos, né? Então ela passa lá com mais. Então fica aqui ddt de dl dqi, ponto. Onde esse i, ele forma a quantidade de coordenadas generalizadas que vão de 1 até n. Legal? Então, em resumo, galera, se eu tiver, resumindo aqui a brincadeira, se eu tiver um espaço determinado pelos valores de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, até o último, Qn, isto aqui é caracterizado como espaço das configurações. Agora, se você tiver um espaço das posições Q1, Q2, Q3, até o Qn, e além disso, você ainda vai ter Q1 ponto, Q2 ponto, Q3 ponto, até o último Qn ponto, percebam que esse espaço tem um dobro de dimensões, né? Então, esse espaço aqui é chamado espaço dos estados. Beleza? Nomenclaturazinha que é importante a gente estar acompanhando de perto, porque tem informações diferentes aí, né? Bom, vamos para a ideia, então, do momento generalizado. Vou botar aqui, ó. Bom, já dá para ver o seguinte, galera. Se você estiver trabalhando com, vamos lá, coordenadas retangulares, por exemplo. Se você estiver trabalhando com coordenadas retangulares, quando você faz do lado direito aqui, ó, dessa equação de Lagrange, quando você toma a derivada da lagrangiana em função da velocidade, ora, a lagrangiana tem unidades de energia, certo? Unidade de energia. Unidade de energia quer dizer, então, que você tem alguma coisa do tipo mv² sobre 2, né? Algo do tipo assim. Quando você tira a derivada disso em relação à própria velocidade, caiu 2 e você fica com mv. Então, essa derivada da lagrangiana em relação à velocidade, ela está associada ao momento linear, caso você tenha uma coordenada generalizada retangular, né? E você viu que se essa coordenada for angular, aí esse momento que aparece aí vai ser um momento angular. Então, isso nos leva a uma definição que a gente vai escrever um momento que eu vou chamar de PI. Esse momento ele é generalizado. Ele pode ser momento linear ou angular, ou qualquer outro tipo de momento que você imaginar. E ele vai ser definido, então, como a derivada de L de Q ponto I. Tudo bem? Esse caboquinho aí, então, galera, ele vai ser chamado de momento
canônico ou ainda o momento conjugado à coordenada QI. Legal? Momento conjugado à coordenada QI. Então, cada coordenada QI tem um momento associado a ela. Esse momento pode não necessariamente ser um momento linear, esse momento pode não necessariamente ser um momento angular, ele pode ser uma infinidade de coisas. Tá bom? Por quê? Porque a gente chama isso de momento generalizado. Eu vou fazer alguns exemplos para vocês entenderem a grandeza disso, mas deixa eu botar aqui. Ó. Portanto, se você for olhar para a equação de Lagrange sobre esse ponto de vista, a gente vai poder escrever o seguinte, cara. A equação de Lagrange, então, do lado esquerdo, ela é dl dqi. Legal? E do lado direito, ela vai ter uma taxa de variação ddt, agora de uma quantidade que eu chamei de momento linear. Beleza? Ou simplesmente você pode chamar isso aqui de P ponto. P ponto. Tudo bem? Bom, percebam que o grande lance aqui é o seguinte. Se o lado esquerdo, se esse pedaço aqui for zero, então você vai ter que a derivada do momento também é zero. Estão acompanhando? Mas se a derivada de alguma coisa é zero, é porque esta coisa ela é constante. Olha que doido. Então, o que faz uma derivada ser zero? Uma derivada parcial de uma função em relação a alguma quantidade. Ora, basta que essa quantidade não apareça naquela função. Isso já torna aquela função automaticamente a derivada dela igual a zero. O que isso quer dizer, então, galera? Quer dizer que se a lagrangiana for independente da coordenada QI, o que vai acontecer? Essa coordenada QI, a gente vai chamar ela de coordenada cíclica, tá? Ou variável cíclica. Alguns livros chamam essa coordenada de ignorável também, beleza? Então, se você lê uma variável ignorável, você provavelmente vai sentir pena dela, né? Mas é porque é um termo feio mesmo. Mas não sinta pena dela, só quer dizer que ela é cíclica. Isso quer dizer que a sua lagrangiana não depende dela. Então, você pode, por exemplo, produzir uma variação nessa variável que a sua lagrangiana ela fica invariante. Né? Então, por exemplo, você tem lá a coordenada cíclica é x. Se você deslocar o seu sistema de x mais dx, a sua lagrangiana não se altera. Tudo bem? E isso, então, quer dizer o seguinte. Se a sua lagrangiana não depende dessa coordenada, é porque a derivada dela em relação a essa coordenada tem que dar zero. Ora, mas se isso dá zero... Se isso dá zero, é porque a taxa de variação do momento também é zero. E isso só quer dizer uma coisa, que o momento é constante.
Então, PI, ele é constante. E, bicho, isso é tão cabuloso que essa regra, esse teorema de conservação do momento, ele é mais geral do que todos aqueles que vocês estudaram lá atrás. Todos. Porque ele se aplica a tanto momento linear, quanto momento angular, quanto outras formas de momento que você só vai descobrir quando você usar isso num sistema. Tá certo? Eu vou fazer aqui alguns exemplos, só para vocês verem o poder desse teorema de conservação associado a uma simetria de uma variável, cara. Então, deixa eu só escrever a conclusão disso, que é o seguinte, ó. O momento conjugado. Momento, não. Momento. Momento conjugado. A uma variável cíclica, variável é conservado, né? Pronto. Vamos fazer alguns exemplos bem rápidos, assim, bem simples, só para vocês abrirem a cabeça com relação a essa lei de conservação. Primeiro, imagine aí uma partícula livre. A partícula livre, ela vai ter uma lagrangiana, de tal maneira que nós vamos ter apenas a energia cinética, né? Meio de m, aí eu vou botar x ponto quadrado, y ponto quadrado, mais z ponto quadrado. Legal? Então, as minhas variáveis, as minhas coordenadas generalizadas, elas são as coordenadas x, y e z. Formam os graus de liberdade. Então, quem seria o px, por exemplo? Ou seja, o momento canônico da coordenada x. É isso que está dizendo esse negócio. Eu não sei quem é ainda. Para saber, eu preciso derivar a lagrangiana em relação a x ponto. Ok? E quando você deriva a lagrangiana em relação a x ponto, vai aparecer mx ponto, porque o 2 cai. Mx ponto. Quem seria isto, de acordo com o nosso teorema, é constante. Por quê? Porque a derivada da lagrangiana em relação a x é zero. Pode crer? Quem seria o PY? Vou fazer dos três aqui rapidinho. dl dy ponto é igual a m y ponto, que também é uma constante, e o outro vai ser o nosso pz dl dz ponto mz ponto constante. Todos esses caras aqui, então, eles estão associados à conservação do momento linear. Conservação do momento linear. Chique demais? Chique demais. Agora, vamos pegar uma simetria esférica, digamos assim, uma simetria circular, por exemplo.
Qual foi a cor que eu usei? Foi o cinza. Deixa eu voltar aqui para o cinza. Então, e se a gente tiver agora um potencial gravitacional? Potencial. Potencial gravitacional. A minha lagrangiana, ela vai ser escrita como 1/2, né, de m, que vai ser energia cinética, vezes a velocidade. Essa velocidade agora, eu vou escrever ela como sendo, como tem simetria esférica, né? Vou botar um r ponto ao quadrado, menos a energia potencial. E a energia potencial, ela vai ser G, mzão, mzinho, sobre R. Beleza? Onde o vetor R, galera, é aquele R chapéu, né? Vou botar aqui, ó. R na direção R. Se você tomar uma derivada disso, aí você tem que tomar cuidado, você tem que derivar o R chapéu também, e você já fizer essa conta, isso vai dar R ponto na direção R chapéu, mais R teta ponto na direção teta chapéu. Certo? Isso quer dizer o seguinte, a lagrangiana, então, para esse sistema, é 1/2 de m que multiplica r ponto ao quadrado mais r ao quadrado teta ponto ao quadrado mais g mzinho sobre r. Até agora não é novidade, né? Até agora não é novidade. Mas vocês, então, verifiquem quais são os 2 graus de liberdade que nós temos aqui. R e θ. Então, as duas coordenadas generalizadas são R e θ. Legal? O R aparece na minha lagrangiana. O R aparece aqui e aparece aqui. O que isso quer dizer? Que eu não tenho conservação do momento canônico associado à coordenada R. Então, o PR, ele não é constante. Ah, professor, e quem é o PR? Derive em relação a R ponto e descubra. Quando você derivar isso aí em relação ao R ponto, você vai ver que vai dar MR ponto. Então, vai dar um momento linear na direção R. Esse momento linear na direção R não é conservado do jeito que está aqui, porque eu posso me afastar e me aproximar do centro. Legal? Ok. Agora, a outra variável, que é a θ, ela não aparece na minha lagrangiana. Isso quer dizer que a lagrangiana ela é invariante, galera, por rotações. Se eu produzo uma rotação no meu sistema, a lagrangiana é a mesma. Então, tanto faz o corpo estar nessa posição, ou estar em outra posição com outro ângulo, mais o mesmo raio, beleza? Que a lagrangiana é invariante, pouco importa. Isso quer dizer que o espaço é isotrópico. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente diz que o momento conjugado a θ é conservado. Deixa eu escrever aqui, ó. O momento conjugado a θ é conservado. Por quê? Porque θ é uma variável cíclica. É uma variável cíclica. Então, se você escrever quem é o Pθ, vamos lá, quase que é um pateta. Esse é o dl dθ ponto. E aí, a derivada vai bater lá no θ ponto, vai cair o 2, fica m r ao quadrado θ ponto. Certo? E isto é uma constante porque a derivada do L em relação a θ é zero. Certo? Isso aqui nos dá o quê, galera? Uma conservação do momento angular.
né? Porque essa quantidade aí é o momento angular. Então, isso aqui é uma conservação do momento angular. Então, vocês estão vendo que com o mesmo formalismo, ele me levou a 2 teoremas que vocês estudaram separadamente, cara. Só que está tudo embutido num só, que é o quê? O momento conjugado a uma coordenada θ. Então, olha o poder que tem essa forma de escrever as coisas. E agora vocês vão ficar mais chocados ainda, porque olha só, se você tiver, por exemplo, uma partícula elétrica num campo eletromagnético, por exemplo. Vou botar aqui, ó, C. Não, esse é um cinza, né? Então, C. Campo magnético. Campo eletromagnético. A gente já escreveu essa lagrangiana em algumas aulas aí para trás. Eu vou só repetir ela, tá? A lagrangiana de uma partícula dentro de um campo eletromagnético é 1/2 de mv², tá? Menos Qφ mais... Aí tem um produto aqui escalar de um potencial vetor com a velocidade. Então, percebam que é uma lagrangiana que depende da velocidade do sistema, né? Aí, eu vou considerar, claro, para a gente poder chegar na conservação, vamos considerar aqui o potencial escalar e o potencial vetor, eles não dependem de x. Forem independentes de x. Então, eu vou levar a coordenada x como a nossa coordenada cíclica. Nossa coordenada cíclica. Isso quer dizer que o momento linear associado a essa coordenada x, quem é? É o dl dx ponto. Quem é o dl dx ponto? Ora, lá na velocidade está o x ponto quadrado, y ponto quadrado e z ponto ao quadrado. Então, na hora que derivar em relação a x ponto, vai aparecer um mx ponto. Tudo bem, galera? Ok. A derivada do L em relação a x ponto, aqui vai dar 0, né? Porque aqui não aparece x ponto, não aparecem velocidades aí dentro. A velocidade, ela aparece aqui, ó, dentro desse V. Ok? E esse V está com o produto escalar com A. Então, se você abrir isso rapidinho, fica assim, ó. AX na direção I, mais um AY na direção J, mais um AZ na direção K, que multiplica x ponto na direção I, mais y ponto, vocês entenderam, né? Então, quando você fizer o produto escalar disso, isso vai dar uma coisa assim, né? Ó. AX, a componente AX, vezes o x ponto, mais a componente AY, y ponto, mais a componente AZ, z ponto. E perdeu o caráter vetorial porque isso é um produto escalar. Legal? Então você vai derivar isto em relação a x ponto. Se você derivar isso em relação a x ponto, aqui zerou, vai dar só aqui e vai sobrar só o AX, então. Né? Porque eu estou derivando em relação a x ponto. Então eu vou ter ainda mais uma quantidade que vai ser dada por Q, que é uma constante, que é... Esse Q é a carga, tá, galera? Não é coordenada. Um Q vezes AX. Então, vocês estão vendo, bicho, que olha que loucura. Nesse caso aí, o PX,
ele não é o momento linear. Ele é o momento linear mecânico que vocês conhecem como massa vezes velocidade, mais uma outra quantidade, que é um QX. Então, um QAX. Esse momento conjugado aí, ele não é nem momento linear e nem momento angular. Ele é uma outra coisa. Ele é o seu momento linear mais uma quantidade associada ao campo eletromagnético. Eu não sei se vocês lembram quando vocês... Isso aqui é constante. Eu não sei se vocês lembram, quando vocês fizeram TE, ou em algum momento de eletromagnetismo 2, mas existia um problema de conservação do momento lá no campo eletromagnético. Por quê? Porque lá você tem uma violação da terceira lei de Newton. Essa que é a grande jogada. Lá no campo eletromagnético, quando você joga uma partícula dentro do campo eletromagnético, ou então quando você tem duas partículas se movimentando uma em relação à outra, na hora que você faz a força que uma faz na outra, elas não estão alinhadas. Então isso rompe, isso viola a terceira lei, que diz que a força de reação tem que estar no mesmo sentido, né? E se viola a terceira lei é porque não tem conservação do momento. Isso virou um problema na época, né? Só que depois viram que, na verdade, o que você tem ali é uma conservação de um acoplamento da carga com o campo. Então, o campo eletromagnético ele também carrega momento linear, de tal maneira que o conjunto carga-campo tem um momento só. E como é que é um momento só? Ah, garoto, é isso aqui, ó. Então, olha como esse, cara, o formalismo é tão poderoso que ele consegue incluir todas as formas de momento que o seu sistema pedir. Né? Então, qual é a interpretação disso lá no eletromagnetismo? A interpretação disso é que nós temos uma conservação do momento linear da carga acoplado com o campo. Então, lá, cara, na teoria eletromagnética, você precisa olhar para a carga e você precisa olhar para o campo para você verificar que isso aqui é verdade. Aqui não, velho. Aqui tudo saiu assim, ó, como uma luva. Caiu, né, como uma luva. Isso aqui saiu automático. Você não precisou olhar para nada, você só escreveu a Lagrangiana, encontrou o momento canônico e viu que esse cara é constante. Mas o constante não é o momento só da carga, é o da carga acoplado com o campo. Cara, genial, né, velho? Então você tem aí um formalismo muito, muito forte, muito geral. Mais geral do que o teorema da conservação que a gente tinha antes. Tudo bem até aí, senhores? Tá tranquilo? Professor, muito genial. Mas o que é esse A mesmo? Esse A, ele é um potencial vetor. Ele é usado como suporte para caracterizar o campo eletromagnético. Sim, e eles são os dois potenciais, então, são constantes. Os dois potenciais? Como assim? Porque aí se eu derivar a relação a x, vai dar uma constante. Ah, sim, porque eu estou supondo, né, nesse caso, que tanto o potencial escalar quanto o potencial vetor não são dependentes da variável x. Podem depender das outras, mas da variável x não depende. Então, eu mudando estou em 1 metro, aí 3 metros ele vai ser constante em x, mas em y, em x, z, pode mudar. Pode mudar, exatamente. Mas, professor, tá, só deu um exemplo lá eu lembrei quando o senhor falou das partículas, né, que tem uma em uma direção e tem outra em direção contrária, né? Uhum. Tá, como que ela viola a terceira lei de Newton mesmo? Eu não entendi muito bem. Ah, é porque você tem que fazer o seguinte, cara. Imagina uma carga positiva. Depois você tenta fazer isso no papel. Uma carga positiva viajando para cima e uma carga positiva, por exemplo, viajando para baixo.
sei lá, isso aqui é uma forma que eu imagino agora. Se você olha para a força elétrica que um faz no outro, a força elétrica ela é de repulsão, né? Para cá e para cá. A força magnética ela depende da velocidade, né? Então você tem que olhar como é que está o campo magnético produzido por esta carga, por exemplo, em cima desta outra carga. Aí depois você vê para onde vai a força magnética. Quando você toma a resultante da força magnética com a força elétrica para cada uma das cargas, elas não estão alinhadas na mesma direção. Só que. Sacou? Por quê? Porque, na verdade, você não tem que olhar apenas para as cargas. Você tem que olhar também para o campo. Porque o campo, né? É como se o campo também levasse o momento do sistema. Então, não é só o momento linear da carga em si, mas existe um momento linear do campo, que aí sim, o conjunto do momento linear dos dois é que te dá uma conservação do momento total. Sim. Doido, né, cara? Muito massa. Pelo que eu me lembro, o campo magnético ele não é capaz de acelerar a partícula, ele só tem como mudar a velocidade, né? É isso mesmo? Uhum. Ah, então legal. O que muda a velocidade é o campo elétrico. Isso, é o campo elétrico. Muito louco, né? Vocês viram isso lá em TE, essa questão da violação da terceira lei? Não, a gente não viu. A gente estava mais concentrado em deduzir as equações de Maxwell, né? E aí a gente não passou por isso aí. Ah, que pena, cara. Lá no Griffiths, eu não sei se vocês usaram o Griffiths. Vocês usaram ele? A gente usou o Griffiths. Lá no Griffiths, eu vou procurar qual é o capítulo. Eu não lembro o capítulo de cabeça. Porque a gente só foi até o sétimo, tipo, acho que foi até o sexto ou sétimo. Entendi. E a gente pulou algumas coisas. Por Tá, exemplo, o campo magnético em materiais, por exemplo. Ah, entendi. Tá. Eu vou procurar qual é o capítulo que tem um texto dele falando isso. E aí, quando vocês tiverem um tempinho sobrando, dá uma lida lá, para você ver essa violação da terceira lei. Ele faz uma discussão bem bacana. E o Griffiths, ele é um autor que é bom de ler. Ele não é safado, não. Sim, ele vai a passo, né? E ele conversa com você de uma maneira bacana e ele não mente para você. Ele não fala, isso aqui é trivial. Pensou o quê? Os caras pensam o quê, moço? Mas vou procurar e vou botar lá no grupo para vocês. Vale a pena vocês darem essa lida. Essa lida é muito legal nessa parte. Bom, enfim. Então, vocês estão vendo que é um formalismo muito geral, muito bacana, e ele engloba, cara, várias partes da física, né? E isso só olhando para o momento. Eu estou somente olhando para o momento, cara. Isso é muito doido. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a energia. Tá? Só que para você olhar para a energia, a gente vai precisar de algumas coisas. Então, deixa eu ver qual foi a corzinha que eu usei ali. Foi o azul. Então, eu vou olhar agora para a conservação da energia. Já vou adiantar para vocês, cara, que a energia ser conservada está associada a uma simetria do tempo. Uma simetria temporal, conservação da energia. Então, o que a gente vai fazer de primeira? Eu vou tomar a derivada em relação ao tempo da Lagrangiana. Tá? Então, a derivada temporal total da Lagrangiana, ou seja, da função L de QI, Q.I e do tempo é dada pelo seguinte.
Então, dl dt. Bom, como eu tenho 3 dependências aí, né? Eu vou ter que fazer a regra do produto. E a regra da cadeia, desculpa. A regra da cadeia. Mas eu tenho que considerar a soma de todas as coordenadas. Então, aqui vai surgir uma soma em I, beleza? Porque eu estou somando Q1, Q2, Q3, Q4. Então, eu vou ter aqui uma soma de dl dqi, aí dqi dt. Tem que fazer a regra da cadeia. Mais dl dqi ponto, que é a segunda coordenada, né? dqi ponto dt. Pronto. Aí agora eu tenho que tomar a derivada em relação ao tempo. A derivada em relação ao tempo não tem soma, já que nós não temos componentes temporais, né? O tempo é só um. Então a soma é só nas coordenadas. Beleza. Só que, percebam uma coisa, a gente pode fazer algumas manipulações aí. Se a gente usar a equação de Lagrange, vou botar aqui, ó, porém, a equação de Lagrange, ela diz que dl dqi é igual a ddt de dl dqi ponto. Então, eu posso substituir, ó, esse dl dqi bem aqui, ó, pela equação de Lagrange. Estão manjando? Vamos ver o que vai acontecer? Então, eu tenho aqui uma derivada temporal em relação ao tempo da Lagrangiana igual a uma soma em I de... Aí eu vou jogar a equação de Lagrange aqui, vai ficar ddt de dl dqi ponto. Pode crer? Vezes o resto. Então, quem é o resto? Aí eu tenho aqui essa quantidade, eu vou chamar já essa quantidade aqui de Q ponto, beleza? Esse cara aqui vai ser o meu QI ponto, e esse cara aqui vai ser o meu QI 2 pontos. Tá? Por conta daqui já era um ponto, né? Então, vamos lá. Então, aqui vai dar um QI ponto, mais... vamos fazer assim? Vou deixar esse cara... Não, mais... que estava lá do outro lado. dl dqi ponto. E aqui um Q, 2 pontos. Certinho? Mais a derivada em L do tempo. Acho que eu não fiz nenhuma besteira, acho que é isso mesmo. Bueno, aí vocês estão vendo, cara, que o que apareceu aí foi uma espécie de uma regra do produto, porque olha só, nesse primeiro caso aqui, a derivada em relação ao tempo está sendo feita somente nesta parte, né? Então eu tenho a derivada disto vezes isso, mas aí agora a derivada do tempo apareceu aqui, ó, no outro. Então vocês estão vendo que eu tenho uma estrutura do tipo a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro? Isso quer dizer que eu posso juntar isso numa coisa só. Eu posso escrever assim, ó, uma soma em I de uma derivada só, ddt, disso aqui, ó, dl dqi ponto vezes o QI ponto. Vê se vocês concordam.
Não pode? É a mesma coisa. Mais, então, o termo dl/dt. dl/dt. Bom, então, vou colocar tudo de um lado só, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. ddt, então dl/dt total. Não, vou fazer o seguinte. Vou jogar esse L para lá, esse dtdl para lá. E aí a gente vai ter, eu vou colocar a derivada como fatorada, tá? Vai ficar assim, ó, uma derivada ddt de um troço só. Então vai ficar aqui, ó, um dl dqi um dl dqi ponto. Vou trazer aquela Lagrangiana do lado esquerdo para cá, então menos L, certo? Só que tudo isso está dentro da soma, calma aí. ddt de uma soma em I dl dqi ponto vezes o QI ponto, isso, menos essa Lagrangiana L, beleza? Mais dl dt igual a zero. Pronto. Tudo bem aí, né, galera, o que eu fiz? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou considerar que a Lagrangiana ela vai ser independente do tempo. Então, se a Lagrangiana, porque a simetria que eu estou procurando agora é temporal, se a Lagrangiana for independente do tempo, né? O que isso quer dizer? Que aquela derivada lá, temporal, vai a zero. A parcial, né? Então, eu vou poder escrever que... Ó, vou fazer com calma aqui. Vou poder escrever aqui uma derivada em relação ao tempo da soma em I de dl dqi ponto vezes qi ponto menos L, tudo isso é igual a zero. Mas se tudo isso é igual a zero e tudo isso está dentro de uma derivada, é porque tudo que está dentro aí é uma constante. Ok? Então, a soma em I de dl dqi ponto vezes qi ponto menos a Lagrangiana, isso tem que ser igual a uma constante. Certo? Eu vou chamar isso aqui de equação 1. Equação 1. E aí vamos trabalhar primeiro com essa soma, rapidinho, cara. Vamos trabalhar com essa soma aqui, depois a gente volta na equação 1. Então, essa soma, dl dqi ponto vezes o qi ponto, isso vai ser igual a quem? A gente sabe que a Lagrangiana é a subtração da energia cinética com a energia potencial. Então, aqui eu tenho d dqi ponto de K menos V vezes o QI ponto. Aqui é o QI ponto. O que nós vamos considerar, galera? A gente vai considerar que os potenciais dependem apenas das posições. Potenciais conservativos, né? Então, para potenciais que são dependentes apenas dos Qs, a gente tem o seguinte.
quando derivar em relação a Q ponto zero. Então, eu vou ter apenas a derivada da energia cinética. Então, aquela soma lá, ó, soma em I de dl dqi vezes o QI ponto. Isso vai ser a soma em I de dk QI ponto, QI ponto. Pronto. Então, vocês estão vendo que eu preciso escrever esta energia cinética em termos das coordenadas generalizadas. E, por sorte, nós já fizemos isso em algum momento. Eu vou repetir aqui, são aqueles trombones lá que a gente já fez uma vez, mas eu vou repetir só para a gente ter um panorama geral. A gente não precisa mais fazer isso porque a gente já fez. Então, em coordenadas generalizadas, cheitei. Coordenadas generalizadas. Vocês lembram? A energia cinética, eu vou até trocar de cor aqui só para dar uma marcada, era dado por um termo linear, ou um termo sem dependência das velocidades generalizadas, mais um termo linear em velocidade generalizada, mais um termo quadrático nas velocidades generalizadas. Tá bom? Eu vou só colar aqui os nossos resultados que a gente teve. Vou botar de preto mesmo. O termo independente, ele era dado por uma soma, vou colar aqui, uma soma de 1/2 de MI DRI dt quadration. Legal? O K1, ele tinha lá uma soma em J de um MJ, que era uma constante, né? E Q ponto J. E aí, esse MJ, ele era definido por uma soma em I das massas MI, vezes quem? Vezes dr dqj, dri, vezes o dri dt. A gente fez isso em algum momento. E o último, que é o K2, ele era 1/2 de uma soma em dois índices, J e K, de um Nzão JK, aí aqui os termos quadráticos, Q ponto, dos dois carinhas lá. E o MJK, ele era dado por uma soma em I, é isso? De MI, aí era DRI dQJ, DRI dQ. Muito bem. Então, agora a gente faz algumas considerações. Primeira consideração a ser feita, galera. Vamos considerar um sistema de coordenadas fixas. Ou seja, vamos considerar um sistema onde a conversão entre as coordenadas generalizadas, Qs, e a coordenada R, não muda com o tempo. Isso quer dizer o seguinte. Para um sistema de coordenadas fixas, o que é um sistema de coordenadas fixas, cara? É um sistema em que o seu referencial ele não muda com o tempo, né? Por exemplo, as retangulares, IJK. O pau quebra, mas o IJK está lá, firme.
As polares já não, né? As polares, o R chapéu e o θ chapéu, eles vão junto. Eles vão junto com o sistema. Então, eles mudam com o tempo. Tá bom? Se eu faço essa consideração para o sistema de coordenadas fixas, eu posso escrever, então, que dr dt é zero, né? Isto vai matar, então, e esta parte, ó, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero, e aí eu sobro só com o K2. Então, se eu faço isso, K2 corresponde... a minha energia cinética total, já vou botar logo ela. A minha energia cinética é somente o termo quadrático, que é 1 meio de uma soma em J e em K de MJK QJ ponto QK ponto. Beleza. Então tá, eu já tenho quem é a minha energia cinética em termos das coordenadas generalizadas. Show. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó. Aqui. E vou derivar essa energia cinética em relação a QI ponto. Né? Porque eu preciso desse cara aí. Então vamos voltar e fazer por partes. Então primeiro eu vou derivar, depois eu vou jogar dentro do somatório e multiplicar por QI. Ponto. Tudo bem? Então vamos fazer com calma. Então, assim. Vírgula. Quem seria o D? QK? DK? DQI. Ponto. Então isso vai dar 1 meio de uma soma. A derivada vai lá para dentro, tá? De J e K. Percebam que esse MJK não depende do índice I, então MJK, beleza? Na verdade, não depende do que ponto. Tá? Não depende do que ponto, esse MJK. E aí vai pegar uma derivada assim, ó. DQ ponto I dessas quantidades. Q ponto J, Q ponto K. Show? Então vamos lá. Então, essa derivada do K em relação a Q ponto vai ficar assim. DK DQI ponto é igual a 1 meio de uma soma em I, desculpa, em J e K, uma soma em J em K, de quem? Bom, eu vou ter que fazer a regra do produto aí, né? Eu vou ter MJK, aí eu vou derivar o primeiro. Quando eu derivar o primeiro, vai ter DQJ ponto DQI ponto vezes o segundo, que era o Q ponto K, mais a derivada do segundo. Então vai ficar mais, já vou botar tudo assim, ó, 1 meio da soma de JK, vou separar, MJK, de quem? Do primeiro, que é QJ, vezes a derivada do segundo, QK ponto DQI. Vou botar aqui assim, sai, filho. Entenderam? Só que essas derivadas aí, como vocês bem sabem, a derivada vai dar zero sempre que os índices são diferentes, correto? Então, isso vão gerar duas deltas. Eu vou ter aqui, ó, uma delta de J
I, e aqui eu vou ter uma delta de KI. Então vamos colocar esses caras para a gente enxergar o que está acontecendo. Então, essa derivada, vou botar assim, ó, essa derivada vai ser igual a 1/2 da soma em JK de MJK Q.K vezes uma delta de K de JI, desculpa. Mais 1/2 de JK MJK Q.J delta de KI. Não é isso? Beleza. Então vamos somar agora para matar os deltas, né? Então quando a gente somar na primeira, eu tenho um delta de JI. Então eu vou somar em J. A soma em J finaliza, eu fico com uma soma apenas em K. E onde tem J eu troco por I. Então vai ficar MI K Q.K. Certo, meu povo? Mais 1/2 da soma em JK. Calma. Vamos fazer a delta. Então eu tenho uma delta ali de K e I. Como eu tenho uma soma em K, eu vou somar em K. Vai ficar apenas a soma em J. E aí, onde tem K, eu troco por I. Então fica MJI QJ. Pronto, essa é a derivada. Só que percebam que eu tenho que agora fazer uma soma. Eu estou querendo isso aqui, lembrem, hein? Ó. Eu estou querendo isto aqui. Então agora eu tenho que fazer uma soma em I e multiplicar por QI ponto. Pode crer, porque a derivada eu já tenho. Vamos lá. Portanto, a soma em I de DK dq.I vezes o QI ponto vai ser igual. Então eu vou juntar a soma, vai dar 1/2, né? Aqui, 1/2. Eu vou juntar a soma que estava em K e agora a soma que está em I, beleza? São as duas somas. Do MIK, aí fica Q.K. E agora eu vou multiplicar pelo QI ponto, né? Porque eu estou multiplicando com ele. Mais o segundo termo, vou botar aqui embaixo para não ficar exprimido. 1/2. Aí vai aparecer uma soma agora em J e I. Eu estou jogando a soma também para cá. De MJI QI. MJI QJ ponto QI ponto. É isso. Só que, cara, qual é a nossa... Olha a definição de energia cinética que a gente fez aqui. Ó. Olha para esse cara aqui. Ó. É o meio da soma de uma espécie de uma matriz, né, de um elemento de matriz MJK, QJ, Olha o que apareceu nesses dois pedaços aqui. Esse pedaço aqui, ó, ele é idêntico àquele lá. A diferença é que eu tenho um I no lugar do J. Mas isso faz diferença? Não, é um índice. É um índice. Eu posso trocar isso aí por um J, por exemplo. Não faz diferença alguma. O que isso quer dizer? K, isso é uma energia cinética. Olha para o segundo termo. Eu tenho a mesma coisa. Eu tenho uma soma em dois índices, onde eu tenho os dois índices aparecendo na minha constante lá, o MJI, né? E ele é simétrico, então tanto faz inverter o índice ou não. E eu tenho o QJ QI.
Cara, de novo é o K. Ou seja, aquela derivada lá somada, ou seja, isso aqui, ó, a soma em I de dk, dqi, dk dqi, vezes o dk dqi ponto, né? Vezes o qi ponto, isso corresponde a 2 vezes a energia cinética, que é K mais K. Inclusive, galera, isso aqui é conhecido como, acho que se não me engano, é teorema de Euler, viu? É o teorema de Euler. Se eu tenho uma soma em I de uma derivada de uma função em relação a uma variável dessa função, xi ponto, por exemplo, vezes esse xi, isso corresponde ao número do grau da sua função vezes a própria função, tá? Ou seja, se essa função aqui for quadrática em I, esse n aqui é 2. Se essa função for cúbica em I, for de grau 3, então aqui aparece um 3 vezes a função. Beleza? E olha como faz sentido. A função K, ela é quadrática no Q. Se ela é quadrática no Q, aparece um 2 vezes o K. Chique, não? Bom, finalizando então, ó, assim, a equação 1 fica dada por... Deixa eu arrumar essa letra aqui. Então vamos olhar para a equação 1. Tá vendo aqui, ó. Cadê ela? Estamos... Aqui, equação 1. Essa é a equação 1. Então eu vou substituir esta soma toda aqui. Vou substituir esta soma toda aqui por 2 vezes a energia cinética. Certinho? Então, 2K menos L é igual a uma constante. Então, a gente tem que 2K menos L, e o L é K menos V. Isso é igual a uma constante. 2K menos K dá K. Menos com menos dá mais. Ih, rapaz, olha o que apareceu. K mais V. Ora, K mais V, a interpretação disso é energia cinética mais energia potencial. Pô, velho, isso é energia, hein? Então, K mais V é igual a uma constante. E a gente chama isso de energia. Então, a energia do sistema, ela é conservada devido, galera, à simetria de translações temporais. Por quê? Porque eu chamei o dl dt de zero. Olha que loucura, bicho. Mas para chegar nisso, algumas considerações foram feitas, né? Eu precisei fazer um sistema de referenciais fixos, por exemplo. Né? Então, não necessariamente essa constante aí é a energia do sistema. Não necessariamente. Ela vai ser a energia do sistema se eu fizer esse conjunto de considerações. Se eu fizer esse conjunto de considerações, eu encontro que essa soma, essa constante é a energia e, além disso, ela é conservada. Você pode ter sistemas em que você vai ter essa soma sendo a energia, mas não vai ser conservada. Isso pode acontecer, dependendo do seu problema. Você pode ter um problema no qual esta constante não representa a energia, porém ela é conservada. Tá? Você pode ter várias coisas acontecendo. Isso aqui é um caso bem especial. É um caso em que esta constante ela é interpretada como a energia e ela é conservada. Tá bom? Então, deixa eu escrever a conclusão aqui, ó. Então,
Eu já usei, então, tantas vezes. Finalmente, botar assim, finalmente. Concluímos. Que a energia do sistema é conservada, porque ela é uma constante, devido à simetria de translações temporais. Assimetria de translações temporais. Rapidão. Já tô acabando. Temporais. Chique ou não é chique, cara? Então, aqueles teoremas de conservação que nós estudamos, né, durante o estudo da mecânica todo, eram teoremas de conservações isolados. Agora, aqui no bicho, a gente conseguiu escrever um teorema de conservação só que engloba todos os outros. Eu tenho aqui um quadrozinho do livro do Marion, inclusive, que ele é bem bonitinho da gente organizar essas ideias aí, ó. Patroa chegou, bicho. Cadê? Acho que tá aqui. Não, tá aqui não. Onde que tá? Aqui. Onde que tá lá mesmo? Aqui. Ai, eu vi esse bicho ontem, cara. Aqui, achei. Vou botar aqui que aí. Quem cabe, ó. Então, olha que legal. Isso aqui tem muito a ver com o teorema de Noether, tá? A gente vai estudar o teorema de Noether lá na frente de uma maneira um pouco mais matemática, né? mais robusta. Mas a ideia é o seguinte, cara. Se você tem um sistema onde ele tem simetrias, e essas simetrias, elas têm a ver com homogeneidade no espaço, né? Ou seja, o espaço é igual para todos os lados do ponto de vista planos, ou o seu espaço é isotrópico. Então, ele também é igual por rotação. Beleza? Então, olha a tabela que bonito. Se o seu sistema for homogêneo no tempo, isso quer dizer o seguinte, o tempo passa, porém, o sistema permanece com a mesma lagrangiana. A sua lagrangiana não é função do tempo, é o que está escrito aí, e quem se conserva é a energia total do sistema, que é a soma K mais V, que é a energia cinética mais potencial. Se o seu sistema tiver uma homogeneidade no espaço, ou seja, ele é invariável por translações, então você pode ter deslocamentos espaciais aí no seu sistema, que isso não interfere na lagrangiana, então você tem a conservação do momento linear. Já se você tem aí uma
uma invariância na rotação do seu sistema, isso a gente chama de espaço isotrópico. Beleza? Então, nós vamos ter uma lagrangiana que não depende dos ângulos associados a isso, já que ele é invariante por rotação. Isso vai te automaticamente trazer uma conservação da quantidade do momento angular. Então, cara, olha como isso é bonito. Na natureza, então, aparentemente, parece que as conservações, as coisas se conservam por conta de alguma simetria. Isso é muito bonito, porque você pode, às vezes, não entender algum... Por exemplo, a galera está lá no LHC, trabalhando com acelerador de partícula, pá. Um sistema extremamente complicado. Mas, se eles verificam que existe alguma simetria em alguma coisa, então eles podem já partir de um pressuposto que existe alguma grandeza sendo conservada. Essa grandeza, galera, pode ser carga, essa grandeza pode ser... eu não sei se vocês já ouviram falar em simetria CP. Você tem a simetria de carga, você tem a simetria de número bariônico, você tem a simetria de número leptônico. Bicho, você tem um monte de simetrias em que você pode imaginar, tá? Olhando apenas para um monte de conservações que você pode imaginar, olhando apenas para as simetrias do seu problema. Então, isso aqui é uma coisa muito profunda, cara, na natureza, e que pode ser usada mesmo quando você não conhece a solução final do seu problema. Chique ou não é chique, meu povo? Vocês estão por aí? Sim, né? Muito bonito. Deixa eu parar a gravação. Alguma dúvida aí, galera? Algum comentário antes de eu parar a gravação? Velocidade, não. Pode parar. Pode parar? Então, peraí.